Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Todos nós temos, no fundo da alma, um desejo de realizar algo de grande aqui na Terra, fazer que a nossa vida seja uma luz para a vida dos outros, mas para isso é preciso cultivar a virtude da generosidade, que vai ser o tema dessa segunda meditação do recolhimento. Que animadoras são aquelas palavras de São José Maria, número 18 do livro Sulco. Quanto mais generoso fores por Deus, mais feliz serás. E realmente é assim. A pessoa generosa é feliz. Ela se sente útil, ela não se fecha na sua torre de marfim, não fica presa de um modo egoísta, só nas suas coisas, no seu mundinho. Através da generosidade, nós combatemos o defeito do egoísmo, que está tão presente na vida do ser humano, esse individualismo, essa tendência que nós temos, né, de olhar, né, só para a nossa realidade, para as nossas dificuldades, e isso impede de voar alto, nos incapacita para sermos colaboradores de Deus. Antes falávamos da fé, de confiar em Deus. Pois olha, Deus tem uma missão para nós nesse mundo. Ele espera algo de grande da nossa vida, sem que tenhamos que ser pessoas especiais, que façamos coisas extraordinárias no nosso dia a dia. Se confiarmos em Deus, se correspondermos àquilo que Ele nos pede com generosidade, o resultado será que a nossa vida dará muito fruto. Seremos úteis, seremos pessoas felizes e faremos felizes os outros. Coloco um exemplo de como essa generosidade traz felicidade, traz alegria. Numa ocasião, um jovem italiano foi participar, convidado por um amigo, de uma atividade de voluntariado, uma atividade social na América Central, na Nicarágua. E ficou lá umas 2 semanas, um trabalho duro, um trabalho de serviço às pessoas carentes. Quando voltou para Roma, ele comentou com o seu amigo, que tinha um convidado: eu nunca trabalhei e rezei tanto na minha vida, mas para minha surpresa, estou super feliz. Ele não tinha tido ainda essa experiência de confiar em Deus, rezar, dedicar mais tempo para a oração, porque fizeram isso naquela atividade social, e dedicar tempo aos outros, e pensar nos outros, sair de si mesmo, das suas coisas, para servir. E o resultado foi, até ao contrário do que ele imaginava, que isso trouxe alegria, que ele se sentiu muito contente, porque foi generoso. Isso não significa que só quando nos dedicamos a uma atividade de voluntariado, uma coisa desse tipo, que encontraremos essa alegria. Não, na nossa família, diariamente, no relacionamento com os outros, onde nos encontramos, no ambiente de estudo, de trabalho, aí podemos ser generosos e aí podemos encontrar a felicidade. Eu queria que nessa meditação nós olhássemos para uma passagem do Evangelho, capítulo 6 de São João, porque pode nos ajudar a aprofundar no tema da generosidade. Então conta, Jesus atravessou o lago da Galileia,
seguia-o uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a um monte e ali se sentou com os seus discípulos. Então vemos aqui que Cristo é seguido por uma multidão, por muitos discípulos, para ser ouvido, para que o vejam. Ele sobe num monte para continuar a ensinar, e depois também atender os doentes que iam até ele. Só que Jesus já estava bastante tempo com aquelas pessoas, eles tinham andado bastante, e Jesus, que tem um coração humano e divino, um coração cheio de amor, cheio de misericórdia, ele se preocupa com algo muito básico, mas necessário: a alimentação de toda aquela gente. Conta também São João: ao levantar os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe, Filipe é um dos 12 apóstolos, onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Então ele não fica indiferente, já mostra, que a fé não nos faz pessoas distantes dos outros, pessoas insensíveis, pensando só nas coisas do alto, as coisas espirituais. Não, Jesus se preocupa com algo muito material, que aquelas pessoas possam comer e não desfaleçam depois pelo caminho, ao voltar para casa, e não sintam fome. Tem essa preocupação tão humana, tão bonita. Só que Filipe, escutando isso e vendo tanta gente lá, eram milhares de pessoas, diz para Jesus: Senhor, 200 denários de pão não bastam para que cada um receba um pedaço. Ele faz as contas, você vê que ele devia ser bom de matemática, e calcula quantas pessoas tinham e quanto seria necessário em dinheiro para comprar pão para toda aquela gente. Pra você ter ideia, pegando aí os comentários do Evangelho, o pessoal que se dedica a fazer exegese, a ver historicamente, então, os textos. Quando se fala do denário, o denário era a diária de um trabalhador do campo. 200 denários significa mais de 6 meses de trabalho, o dinheiro que um trabalhador receberia por 6 meses. É uma quantidade grande de dinheiro que os apóstolos não tinham, nem Jesus. Então, com isso, Filipe diz: Senhor, ainda que nós tivéssemos 200 denários, cada um só poderia comer um pedacinho de pão. Não daria para matar a fome, mas nem isso nós temos. Então é como se ele dissesse: o que o Senhor está pedindo para nós é impossível, não tem como comprar pão para essa multidão. Vamos aplicar essa cena à nossa vida, porque isso que importa também quando lemos o Evangelho, como que isso se aplica ao meu dia a dia. Jesus também às vezes nos pede coisas que parece que estão acima das nossas forças. Quer dizer, o cristão, ele deve ser luz do mundo. Ele deve, de alguma forma, procurar transformar o mundo, para que o mundo seja mais justo, para que haja paz, para que as pessoas sejam felizes. Isso vale tanto para a nossa família, para os nossos amigos, mas para a sociedade, para o mundo inteiro. E nós pensamos: poxa, mas quem sou eu, para colaborar para que o mundo seja melhor? Tem tanta injustiça, tanta maldade, tantos problemas. Não dá, não dá para alimentar tanta gente com a palavra de Deus, e levar a paz, a alegria a uma multidão, porque nós somos limitados, porque não temos capacidade para isso. Nós poderíamos pensar como Filipe: Jesus está me pedindo algo muito grande. Se eu não consigo, às vezes, nem, levar paz para o meu pai, para o meu irmão, para uma pessoa da minha casa, para conseguir, ajudar aquela outra que está triste e fazer que ela encontre alegria. Poxa, como que eu vou mudar o mundo? Como que eu vou fazer algo tão grande como Deus nos pede? Só que, continuando a cena do Evangelho, vamos ver que há um caminho. Um dos discípulos, chamado André, então outro apóstolo, disse a Jesus:
está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Então, ao contrário de Filipe, que fez cálculos e chegou à conclusão que não dava, André foi dar uma volta lá, naquela esplanada, naquela região, e foi vendo o que o pessoal tinha de comida, vamos ver se dá para distribuir, se dá para dividir. E ele encontra esse menino que tinha levado o seu lanche lá, com uns pãezinhos, uns peixinhos, para matar a sua fome. E a verdade é que André traz o menino diante de Cristo e diz: Jesus, ó, o único que eu encontrei, o único alimento que temos é o que esse garoto, né, trouxe. Mas que é isso para tanta gente? Ele continua perplexo, sem saber o que fazer, parecendo que era impossível alimentar aquela multidão. Só que Jesus reage de outro modo. Ele gosta da atitude de André, ele aceita aqueles pães, aqueles peixes, e a partir daquilo, aí sim, com o poder divino, vai realizar um grande milagre e vai multiplicar os pães e os peixes para alimentar a multidão. Então isso nos faz pensar o seguinte: é preciso dar para Deus o que nós temos para dar. Mais do que pensar nas dificuldades, ficar achando, não, o que adianta eu fazer se ninguém faz nada? E o que é o meu esforço comparado com os problemas do mundo? Faz a sua parte. Vamos fazer, eu faço a minha, você faz a sua. Vamos praticar o bem ao nosso redor, né? Vamos, né, ser generosos naquilo que está ao nosso alcance. E deixa que Deus faz o resto. Deus multiplica os nossos esforços. Isso não é teórico. Olha, no Evangelho, nós vemos o garoto, ele foi generoso, porque a verdade é que, quer dizer, ele não precisava se preocupar com a comida, era o único que tinha o que comer, e à medida que ele coloca à disposição de Cristo o que ele tinha trazido, ele fica sem nada. Ele teve que arriscar. E ele arriscou. Ele deu o que tinha para dar. Deu tudo. Não foi calculista, não foi egoísta. Às vezes nós temos uma atitude contrária e pensamos, o que eu ganho com isso? Por que eu vou me preocupar com os outros? Por que eu vou ajudar? Já tenho meus problemas. E eu penso só em mim mesmo, na minha comida, nas minhas dificuldades, no meu tempo, nos meus projetos. E os outros? Será que eu não poderia dilatar o coração? E amar, e ser generoso, e compartilhar, e dividir. É o que o garoto faz. Pense em situações concretas. De repente você está no seu quarto, ouvindo a sua música, jogando lá, né, com seus amigos pela internet, vendo a sua série. E a mãe precisa de ajuda. Ou te vem à cabeça, poxa, eu podia dar uma mão lá, né, para pôr a mesa, eu podia ir conversar com aquela pessoa da minha casa, podia ligar para esse amigo, para esse parente, podia fazer algo pelos outros. Mas aí vem o egoísmo. Mas será que vale a pena? Eu estou aqui tão tranquilo, numa boa, de repente eu não me lanço. Eu não venço essa resistência e prefiro ficar na minha. Lógico, aí eu não sou generoso e Deus não pode fazer o que Ele gostaria de fazer através do nosso esforço, da nossa generosidade, né? Quer fazer coisas grandes, quer fazer até milagres. Vamos terminar aqui a passagem. Disse Jesus: fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães, rendeu graças, em seguida distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas. Igualmente dos peixes, lhes deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E graças à bondade desse menino,
5.000 homens foram alimentados e ainda sobraram 12 cestos. Continua ainda o Evangelho para mostrar que essa generosidade deu um fruto ainda maior. Não só matou a fome daquelas pessoas, mas à vista desse milagre, aquela gente dizia: este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Então, reconhecem em Cristo já o Messias, o Salvador, vão vendo que ele tinha um poder divino. Quer dizer, então, serve para aumentar a fé daqueles homens, para que eles se aproximem de Deus, para que eles creiam, né? Para que confiem em Cristo. Que bonito, né? E nós podemos fazer algo semelhante. É isso que queremos considerar na nossa oração. Como? Veja o seguinte: por trás de todas as pequenas coisinhas que nós podemos fazer pelos outros, dos nossos atos de generosidade, se esconde coisas grandes. Através do pequeno, nós chegamos ao grande. A somatória das coisas pequenas resulta depois em coisas muito valiosas, muito importantes. Dou um exemplo. Vamos pensar que um filho, uma filha, antes de sair de casa, todos os dias vai lá e dá um beijo na mãe. E se despede, e ao chegar, né, também vai lá e cumprimenta, e se vai atrasar, liga, manda uma mensagem, de modo que, que vive o carinho, né, vive essa delicadeza, né, com a mãe, com o pai. Parece uma coisa tão pequena, até, tanto faz se eu não dei o beijo, se eu não avisei. Mas faz muita diferença, porque se você faz isso todos os dias, o resultado é que na sua casa haverá paz, que a sua mãe vai estar contente, que vai haver um bom relacionamento entre os pais e os filhos. Quer dizer, é algo maravilhoso, é uma família, né, feliz. Se não se faz por egoísmo, falta de generosidade, não estou nem aí, não cumprimento, não aviso, e não tenho carinho, acontece exatamente o contrário. O ambiente vai ficando pesado e começa a ter briga, e as pessoas não são felizes. Você tem em jogo algo grande através dessa pequena generosidade, esse ato de amor. Coloco outro exemplo. Se você preocupada com os outros, com seus amigos, colegas, parentes, que, poxa, que essa minha amiga está longe de Deus, esse meu amigo, poxa, tem pouca fé, não reza, não vai à igreja, uma vida muito materialista, só pensa no prazer, no dinheiro, precisaria, né, crescer, descobrir esse mundo novo, esse mundo da fé maravilhoso. E você, preocupada com isso, tem uma iniciativa. Poxa, eu vou conversar com essa pessoa, bater um papo e tocar um tema espiritual e ver, né, como que a pessoa está em relação a Deus, e sugerir de repente que ela comece a rezar um pouco, porque quando a gente começa a conversar, né, a sós, individualmente, com uma pessoa, com outra, normalmente as pessoas reclamam, elas têm dificuldades, elas começam a manifestar, um mau humor, uma chateação. E por trás disso, muitas vezes o que existe é falta de fé. É que a pessoa não confia em Deus, não reza, vê as coisas de uma maneira muito pobre, muito pequena, assim, só olhando o aspecto material, e não conseguem ver por trás daquela dificuldade algo bom, e perceber que Deus está permitindo aquilo para o seu crescimento, ou que se rezasse mais, que aquilo podia se resolver. O fato é que é uma oportunidade para conversar, para dar um conselho, para ajudar a pessoa, né, a pensar de um modo cristão. Só que precisa ser generoso, eu preciso ter essa conversa. Ou você pode mandar uma mensagem para um amigo, para uma amiga, você, olha, eu estou te mandando um link de uma palestra, não fala meditação, porque o pessoal não sabe o que é meditação, não vai entender que aqui é meditar diante do Santíssimo, ter um tempo de oração pessoal, de conversa com Deus, talvez para quem não tem muita fé, muita vivência,
pode essa palavra até assustar, meditação, né? Pode imaginar a meditação como um negócio meio estranho. No fundo aqui estou te mandando um link de uma palestra de um padre sobre tal tema que eu queria que você escutasse. E eu acho que vai te ajudar, né? Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, né? Mas é um tema interessante. Quer dizer, arrisca, propõe, né? Ou manda, né, ou, sei lá, o link do site da obra lá com um artigo, né, um vídeo interessante. Quer dizer, oferece para a pessoa algo que pode ajudá-la a se aproximar de Deus. Você fala assim, mas o que é isso? Você acha que isso vai mudar minha amiga, meu amigo? Que talvez ela nem assista, é verdade. Né? Mas se você tenta, se eu tento, se a gente, né, dá esse primeiro passo, tem essa conversa, Deus pode fazer coisas grandes, pode fazer milagres. E através disso que comentamos, que oferecemos para a pessoa, ela começa a pensar, ela dá um passo em direção a Deus. Daqui um tempo, como consequência desse primeiro passo, você vai ter outra conversa, você vai mandar outra meditação, você vai, né, talvez propor algo, né, que a pessoa se confesse, talvez faz anos que não se confessa, ou que a pessoa, né, isso tem um curso de doutrina, procure, né, entre na catequese para fazer a crisma, de modo que essa pessoa talvez vai dando um passo, outro passo, chega uma hora que ela muda de vida. E uma pessoa que estava triste, que estava longe de Deus, que tinha um comportamento às vezes errado, né, no sentido das virtudes, do modo de se comportar, né, uma vida vazia. Essa pessoa, através de nós, do nosso pequeno esforço, da nossa boa vontade, do nosso apostolado, ela, com a ação do Espírito Santo na sua alma, com o poder de Deus, se transforma e muda de vida. Então se vê que isso acontece, não pensa que é teórico, acontece com muita frequência, todos os dias, em muitos lugares. Quer dizer, quando as pessoas se lançam, quando fazem esse pequeno, né, e são generosas. Tem um ponto do livro Caminho, número 30, que São José Maria diz assim: és calculista, não me digas que és jovem. A juventude dá tudo quanto pode, dá-se a si própria sem medidas. Que triste uma pessoa jovem, já falamos várias vezes aqui da juventude, juventude não é só uma idade, pode ser também, não há dúvida, né? Mas mesmo uma pessoa já, né, com muitos anos de vida, adulta, até idosa, pode ter um coração jovem, pode ser generosa e pode entregar-se a Deus e aos outros. Vencer o egoísmo para fazer coisas para agradar a Deus, coisas para servir os outros. Mas é preciso vencer essa resistência que há dentro de nós, de nos poupar, de defender só os nossos interesses, né? Por isso que São José Maria fala, és calculista, você fica fazendo muitos cálculos, não, o que eu ganho com isso? Será que vale a pena? Vai dar trabalho? E a pessoa não arrisca, ela não se lança, né? E encontra em geral uma desculpa, que eu não tenho tempo, né? Que os outros não querem saber de nada, que nem adianta tentar, que não vai dar certo, mas é falta de fé. Falta de confiança em Deus e falta de generosidade. Então, pensa um pouquinho agora, né, terminando o recolhimento, falando com Deus no seu coração, né? Onde que você pode ser mais generosa? Onde você pode ser mais generoso? Pensar na nossa casa. Será que em casa, todos nós, né, podemos ser um pouquinho mais generosos, dedicar mais tempo para os outros, para as tarefas da casa. Sempre há tantas coisas para fazer, uma coisa para consertar, uma coisa para limpar, e as coisas diárias, né, desde colocar um lixo lá fora até, né, lavar a louça. Poxa, eu não posso ser mais generoso? Não poderia cultivar mais amizades, amizades verdadeiras, não só amizade de Facebook, não só amizade assim, né,
onde impessoal, vamos dizer assim, a gente põe lá posta qualquer coisa, o pessoal curte ou não curte, bem, fica por isso mesmo, de coração a coração, um a um, ligando, visitando, agora que já é um pouquinho mais fácil de encontrar fisicamente as pessoas, fazendo uma caminhada num parque, o que for, né? Quer dizer, conversando, dedicar tempo para as pessoas, isso é generosidade. Se eu deixar de lado um pouquinho o meu tempo, os meus negócios, para me interessar pela vida dos outros, para demonstrar carinho, para ajudar, para fazer companhia, para dar conselhos, para falar de Deus. Atos de generosidade, pequenas coisas que podemos fazer. E desse modo, Deus, insisto, poderá multiplicar os nossos esforços. E vamos ver ao longo do tempo como a nossa vida vai sendo útil e as pessoas encontram em nós uma luz, uma referência, né, e nós vamos podendo, né, realmente, né, fazer o bem a muita gente. E é isso que transforma o mundo, pouco a pouco, cada um fazendo a sua parte, mas isso vai fazendo que haja mais, né, amor na terra, mais paz, mais alegria, mais união, mais justiça, porque há pessoas dedicadas a isso, há pessoas que se comprometem, né, nessa preocupação, nesse serviço, nessa doação a Deus e aos outros. Também, se nós somos generosos no tempo para Deus, indo à missa, não só aos domingos, talvez mais vezes a semana, né, pensando que, poxa, é algo tão grande já, né? Falávamos, né, há pouco tempo, né, como aproveitar bem a missa, em outra meditação, né, e é bom entender bem, é bom transmitir aos outros, né, o sentido da missa, para que possam amar a missa e não considerar só um dever, uma obrigação, que eu vou domingo, talvez de má vontade, ou nem vou. Não, para talvez ir mais vezes ao longo da semana, ter o desejo de receber Cristo na Santíssima Eucaristia, se confessando antes, estando bem preparados. Quer dizer, isso é generosidade com Deus, fazer um tempo de oração todos os dias, de meditação, em silêncio, rezar o terço. Será que nós somos generosos no nosso tempo dedicado para Deus? Termino recordando as palavras que começava essa meditação. Quanto mais generoso fores por Deus, mais feliz serás. Não tenhamos medo de ser generosos, porque a felicidade passa por aí. Depende do nosso nível de generosidade. Quanto mais egoístas, menos felicidade. Quanto mais generosidade, mais felicidade. Nossa Senhora foi tão generosa porque entregou a sua própria vida a Deus. Ela disse que sim, a missão que Deus confiou a ela e cumpriu, né, com generosidade completa, aceitou tudo aquilo que Deus foi pedindo para ela ao longo da vida. Também, né, a missão de ser mãe dos homens, né, mãe de cada um de nós, pois que nós saibamos imitar Maria, nossa mãe do céu, recorrer a ela, né, mãe, me ajuda a ser generoso, aumenta também a minha fé, me consegue que eu viva de fé, que cada um de nós, né, tenha uma grande fé em Deus, uma grande confiança em Deus, e como consequência dessa fé, dessa confiança, que nós saibamos praticar a generosidade e desse modo encontremos a felicidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Agora eu vou ler o exame de consciência para que nós possamos pensar um pouquinho nos temas do recolhimento, e fazer um exame, tirar algum propósito concreto. Exame. Ato de presença de Deus. Tenho uma confiança absoluta em Deus
Essa confiança me leva a ver sempre a vontade de Deus como melhor para mim. Recorro a Deus quando alguma coisa me custa, procurando forças na oração. Conto, de fato, com a ajuda de Deus na luta interior e no apostolado. Peço a Deus com frequência que aumente a minha fé. Procuro estudar cada vez com mais profundidade a doutrina da Igreja. Trato de cultivar a amizade com os meus colegas. Tenho uma amizade profunda com as pessoas ou contento-me com um relacionamento superficial, cômodo e sem compromissos? Falo de Deus aos outros, consciente de que todas as pessoas têm necessidade de Deus para serem felizes. Procuro imitar a generosidade de Cristo, que gastou toda a vida no serviço dos homens e se entregou à morte pela nossa salvação. Sinto-me responsável por ajudar os meus amigos a se aproximarem de Deus. Tenho um plano de vida bem definido, um horário que me ajude a cumprir o dever de cada momento e me afaste da preguiça. Cuido especialmente da pontualidade na hora de levantar-me, na hora de dormir, na hora de cumprir as normas de piedade. Quando o tempo está mais apertado, procuro defender o meu plano de vida. Faço oração mental todos os dias. Tenho o desejo de conhecer a minha vocação. Sou sincero na hora de perguntar-me o que Deus quer de mim. Peço à minha mãe, a Virgem Santíssima, que me ensine a dizer que sim a tudo o que Deus me peça. Ato de contrição.